Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, me deixou pensando bastante. Recebemos uns trechos de um livro do E.L. Hopper, A Energia do Silêncio, e a ideia central é bem provocadora. A tese é que o silêncio não é só ausência de barulho, ele é uma força, sabe? Uma energia que a gente pode acumular e usar. Exato. A proposta do autor é que existe uma energia interior que está ligada diretamente à nossa capacidade de gerenciar o que a gente fala e o que a gente cala. Gerenciar o que a gente fala, gostei disso. E essa energia, dependendo de como a gente usa, pode nos ajudar a construir nossos objetivos ou, se mal usada, pode até ser, destrutiva. Entendi. Então a nossa conversa hoje é para tentar entender como essa ferramenta funciona, pelo menos segundo a visão dele. Isso mesmo. Perfeito. E, pelo que eu vi, o livro divide isso em duas grandes áreas, né? O silêncio sobre a nossa própria vida, nossos projetos, e o silêncio sobre a vida dos outros. Exatamente. Vamos começar pela primeira, que eu acho que pega muita gente. Por que a gente deveria manter nossos planos em segredo? O autor mesmo dá o exemplo dele, que eu achei igual. Demorou 8 anos para escrever o primeiro livro e não contou para absolutamente ninguém. Ninguém. Nem para a família. Isso parece radical, não? Parece, mas tem uma lógica bem clara por trás disso. Ele chama o conceito-chave de energia de realização. Energia de realização. Isso. A teoria é que quando a gente tem um objetivo, a gente acumula uma energia focada nele, um poder de concentração. E cada vez que a gente fala sobre esse plano, sabe, especialmente antes de ele ser real, de ter corpo, a gente gasta um pouco dessa energia. Ah, entendi. É como se a força que deveria ser usada para fazer acaba sendo gasta para contar. Você meio que tem uma satisfação antecipada só por falar, e aí a motivação real para executar diminui. Faz sentido. Mas fico pensando, por outro lado, contar para as pessoas não pode criar uma rede de apoio? Sabe, até uma pressão positiva para a gente não desistir? O livro fala desse outro lado? Ele aborda, mas como um risco. O autor argumenta que, ao revelar um plano, a gente abre a porta para umas 3 coisas que podem justamente drenar essa energia. Ok, quais seriam? A primeira é a expectativa. De repente, você vira o centro das atenções. Todo mundo fica perguntando, e aí, como está o projeto? E o foco, que era interno, na execução... Passa a ser externo. Exato. Passa a ser na performance para os outros. A gente começa a se preocupar mais com a imagem do que com o trabalho em si. Sei. A gente perdeu o foco. E as outras duas? A segunda é o que ele chama de energia da desmotivação. Pessoas que fracassaram em projetos parecidos podem, mesmo sem querer, projetar os medos e as frustrações delas em você. Ah, aquela frase clássica. Nossa, isso é muito difícil. Conheço alguém que tentou e não deu certo. Essa mesmo. Pode minar a sua confiança. E a terceira, que é a mais sutil, é o que ele chama de doar a energia. Doar energia? Como assim? Você conta seu sonho para alguém que simplesmente não vibra na mesma frequência, alguém apático ou negativo, e é como se você entregasse um pedaço da sua força para essa pessoa, sem receber nada de positivo em troca. Só enfraquece. Nossa, essa ideia de doar energia me leva direto para outro ponto que o livro toca, que é o famoso olho gordo. E o que eu achei interessante é que o autor tenta tirar esse conceito do campo da superstição, né, para tratar como algo mais concreto. Exatamente, ele não descreve como uma maldição, mas como uma emanação de energia negativa real, e que pode ser consciente, vindo da inveja mesmo, ou até inconsciente, vindo da frustração de alguém que vê o seu projeto e se lembra do próprio fracasso. E essa energia pode mesmo atrapalhar. Segundo o livro, sim. Ela pode criar obstáculos reais. É uma força que atua contra a sua energia de realização. E a proteção para isso é basicamente ficar quieto? O silêncio é a principal defesa.
Mas ele também fala sobre ser seletivo, né? Se for para falar, que seja com alguém que você sabe que já comprovou que torce por você, que tem uma energia construtiva. Entendi. O livro até traz uma analogia que é atribuída ao Leonardo da Vinci, que ilustra bem o perigo de se abrir para qualquer um. Ah, eu anotei essa. É ótima, pode contar. E aí diz que a ostra se abre inteira na lua cheia, certo? O caranguejo, vendo ela ali, aberta, vulnerável, joga uma pedrinha ou um cisco dentro dela. E aí? A ostra não consegue mais se fechar e vira comida para o caranguejo. E aí vem a moral. Tal é o destino de quem abre demais a boca. É uma imagem muito, muito forte. E isso se conecta com outra ideia dele, a do mistério pessoal. O autor sugere que quando a gente conta tudo sobre nós, nos tornamos previsíveis, comuns. Perdemos o encanto, digamos assim. Isso. O silêncio, por outro lado, cria uma aura de mistério que gera curiosidade. As pessoas direcionam a atenção delas para tentar te decifrar. E ele argumenta que essa atenção focada é uma forma de energia que você pode absorver. Você se torna uma antena captadora. É quase uma estratégia de poder pessoal. Uau! E para fechar essa parte, tem aquela suposta fórmula do sucesso que o livro cita, atribuída a Einstein. A igual a X plus Y plus Z. Sim. Onde A é o sucesso, X é o trabalho, Y é o lazer. E o Z é manter a boca fechada. Exatamente. Bom, isso tudo faz muito sentido para os nossos próprios projetos. Mas o livro também fala do contrário, né? Do peso que a gente carrega quando fala demais da vida dos outros. Como essa energia funciona nesse caso? A transição é perfeita, porque aqui a energia muda de polaridade. O autor usa outra analogia poderosa, a da bola de futebol. Bola de futebol. Pensa num boato, numa fofoca. É como uma bola parada. A primeira pessoa que fala dá o primeiro chute. Certo. A segunda pessoa que repassa dá outro chute. E a bola ganha mais velocidade, mais força. Cada pessoa que entra na história aumenta a energia e a dimensão daquilo. E essa energia, nesse caso, é destrutiva. Totalmente. Ele a chama de energia de destruição. Quem começa o comentário cria essa energia. Mas o ponto mais interessante é que quem repassa não só potencializa o dano ao alvo, mas também absorve parte dessa energia negativa. Fica com resíduo tóxico. Exato. E aí vem a contrapartida, que é a parte que eu achei fascinante. A tal da alquimia energética. É isso? Isso. A teoria do livro é que, se você ouve um boato e escolhe ser a última pessoa a ouvi-lo, se você se recusa a chutar a bola para frente, Você quebra o ciclo. você não só quebra o ciclo de destruição, como também absorve aquela energia que vinha na sua direção e a transforma. A energia de destruição que morre em você é convertida em energia de realização para os seus próprios projetos. Espera aí, esse é um conceito bem forte. Mas não é um fardo muito grande? Reter a energia negativa dos outros parece exaustivo. Como o livro explica que essa energia se transforma em algo positivo em vez de só nos contaminar? A chave, segundo o autor, está na intenção e no autocontrole. O ato de conscientemente decidir não passar algo adiante é um exercício de poder interior. Não é que você absorva a maldade do boato, entende? Certo. Você absorve a energia que o impulsionava. Pensa num dique que retém a força da água de uma enchente para gerar eletricidade. É um ato de domínio sobre o impulso de participar do fluxo negativo. E ao fazer isso, você se fortalece. Entendi. É uma escolha ativa, não uma absorção passiva. E para mostrar o estrago que essa bola de neve pode causar, o livro traz umas histórias bem impactantes, né? Sim, duas que são muito ilustrativas. A primeira aconteceu com o próprio autor. Com ele mesmo? Com ele fez uma cirurgia de varizes, um procedimento relativamente simples, na perna. O médico, ao conversar com o chefe do autor, mencionou que a veia que foi retirada era próxima à safena. A palavra safena foi o gatilho. A faísca que começa o incêndio. Exato. O chefe comentou com um colega. A cirurgia do Hopper foi na safena. Esse colega, sabendo que a veia safena é usada para fazer pontes no coração, deduziu o resto. Ah, não. A história começou a correr e quando o autor voltou ao trabalho 10 dias depois, as pessoas o tratavam com um cuidado extremo, chocadas.
Vieram perguntar como ele estava se recuperando de uma cirurgia de coração aberto de alto risco, quantas pontes de safena ele tinha feito. Meu Deus! Uma cirurgia na perna virou uma operação cardíaca complexa em questão de dias, só uma boca a boca. Impressionante, né? É impressionante a velocidade com que uma informação se degrada. E as pessoas muitas vezes nem fazem por mal, mas cada um adiciona a sua própria interpretação, seu medo, e a história vira um monstro. E a outra história que ele conta é ainda mais séria. Pois é, essa é bem pesada. Muito mais. É o caso de um casal de idosos que foi assassinado. A primeira notícia que saiu na TV, tipo um furo de reportagem, dizia: filho do casal é o principal suspeito. Nossa. Imediatamente, a vida desse filho, que também tinha sido ferido no ataque, virou um inferno. O muro da casa da família foi pichado com assassino, monstro. Ele foi condenado pela opinião pública em poucas horas. Que horror, chega a dar um frio na espinha pensar que uma notícia pode destruir a vida de alguém assim. E o pior vem agora. No dia seguinte, o verdadeiro criminoso, que era um vizinho, confessou tudo. Mas o estrago já estava feito. Já estava feito. A suspeita, o achismo de um repórter virou uma verdade que marcou aquela família para sempre. Essas histórias mostram a responsabilidade gigantesca que a gente tem, né? Por isso o autor propõe a regra de ouro: ser sempre a última estação de comentários maldosos. Ser o ponto final da fofoca. Mas isso me leva a uma questão mais complexa. Onde fica a linha entre não participar de um boato e se omitir diante de uma injustiça, de uma calúnia que está prejudicando alguém ali, na sua frente? O livro ajuda a navegar essa decisão. Ajuda. E essa é talvez a parte mais importante de toda a filosofia dele. O livro não prega um silêncio absoluto, um silêncio passivo. Que bom. Ele é muito claro ao dizer que há momentos em que ficar calado é a pior decisão possível. Ele até cita Martin Luther King. Qual é a citação? Nossa geração não lamenta tantos crimes dos perversos, quanto o estremecedor silêncio dos bondosos. Forte. Ou seja, existe o silêncio estratégico, que constrói, e o silêncio covarde, que destrói por omissão. Perfeitamente colocado. O autor argumenta que se calar diante de uma injustiça que você testemunha gera uma energia péssima que fica engasgada em você. É um silêncio que não acumula poder. Acumula culpa. Culpa e frustração. Ele nos torna cúmplices. Neste caso, falar não é gastar energia, é liberá-la de forma correta, é agir. Tem outra citação que ele usa de Abraham Lincoln, que é demolidora. Pecar pelo silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes. Em saber quando falar e quando calar. E como a gente desenvolve esse discernimento? O que ele sugere? O mesmo sugere que isso vem da autoobservação. É preciso analisar a intenção por trás do impulso de falar ou de calar. Se perguntar: eu quero falar para me exibir, para diminuir alguém, para participar de um grupo, ou para defender um valor, corrigir uma injustiça, para ajudar? E o mesmo para o silêncio. O mesmo. Eu vou me calar por prudência, para proteger minha energia, ou por medo, por conveniência, por omissão? A resposta honesta a essas perguntas internas seria o guia. Uma bússola moral interna. E o interessante é que, para reforçar todos esses pontos, o autor não se baseia só na experiência dele, né? Ele vai buscar essa sabedoria em várias fontes. Sim, ele ancora a filosofia dele numa tradição que atravessa culturas e tempo. O livro é recheado de provérbios populares tipo: em boca fechada não entra mosquito. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Esse também. E ele usa muitos versículos bíblicos, de Provérbios a Tiago, que falam sobre dominar a língua, sobre o poder de vida e morte que as palavras têm. Isso mostra que essa não é uma ideia nova, sabe? É uma sabedoria antiga que talvez a gente tenha esquecido de praticar no nosso dia a dia tão barulhento. Ok. Depois de tudo isso, se a gente fosse amarrar as pontas, como poderíamos resumir a ideia central da energia do silêncio? Eu diria que o livro apresenta como uma ferramenta de poder pessoal com duas faces. A primeira é a de construção. Construção? É proteger a energia dos nossos projetos e da nossa vida pessoal através do silêncio estratégico, para concentrar toda a nossa força na realização. É um silêncio que guarda. Certo. E a segunda face? A segunda é a de transformação. Usar o silêncio como filtro. Ao escolher não repassar negatividade, fofocas, informações destrutivas, a gente não só deixa de participar do mal, mas, segundo a teoria,
converte essa energia que morre em nós em força positiva para a nossa própria vida. É um silêncio que purifica e fortalece. Exatamente. No fim das contas, é sobre autocontrole e sobre fazer escolhas conscientes sobre a energia que a gente emite e a que a gente permite que circule através de nós. É uma visão bem poderosa. E para fechar, o livro deixa uma reflexão final que é quase ficção científica, mas que amarra tudo isso de uma forma genial. O autor imagina um futuro onde a humanidade aprende a voar usando só o poder da mente, da concentração. E aí ele lança a pergunta: É uma ótima pergunta para se pensar. se você, hoje, descobrisse que tem essa capacidade, o que você faria? Contaria para alguém? Para quem? E por quanto tempo conseguiria guardar o segredo desse poder extraordinário? Fica aí a reflexão. Essa foi a nossa análise sobre as ideias de A Energia do Silêncio. Até a próxima. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.